Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Senhoras e senhores, esmaga no like, arrebenta a boca do sapato, participa junto comigo. Olha, duas notícias bombásticas. A primeira, eu já tinha desconfiado. Olha, gente, quando eu falo uma coisa, o pessoal em casa diz que a minha boca parece boca de profeta. Quando eu digo assim, vai cair, vai cair. Isso aqui vai dar merda, vai. Olha o que aconteceu. Nessa semana que passou, eu alertei todo mundo de que aquele papo da Michele Bolsonaro dizendo que doou as moedas lá da piscina, daquela água lá, que o pessoal jogava moeda lá, para a moeda da sorte, que foram recolhidas pelo pastor do capeta, vocês lembram disso? O pastor do capeta matou a carpa e levou moeda, levou uma saca cheia de moeda. Aí a Michele veio com a maior cara de pau dizer o seguinte: gente, como Deus é bom, a verdade sempre aparece. Olha só o recibo que eu tenho aqui da entidade religiosa que eu doei as moedas. Veja, a moeda tinha sido, as moedas tinham sido tiradas do fundo lá da piscina. O pastor capeta, que quando eu digo pastor capeta, é o pastor que era o diretor do Palácio da Alvorada. E eu não apelidei de pastor capeta. Quem apelidou ele de pastor capeta foi os próprios funcionários do Palácio da Alvorada que estavam por aqui com ele. Não sei quantos de vocês viram essa reportagem do Metrópolis, inclusive que mostrou que a Michele Bolsonaro quase apanha um dia do filho do Bolsonaro, do Renan, voou em cima dela e seguraram ele pelo pescoço, foi uma onda. Nessa mesma reportagem, diz que o pastor pegou as carpas, matou carpa, mandou matar a carpa e tirou tudo quanto era moeda lá do fundo. Aí, passado algum tempo, a gente falando, dizendo o que tinha acontecido, a Michele veio com um papo que doou as moedas para a entidade religiosa. Eu doei as moedas. Espera aí. Passou um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, um mês, para a Michele vir com a desculpa e dizer que ela entregou as moedas, doou as moedas para uma entidade religiosa. Pelo amor de Deus, Michele, para cima de Moá. Aí eu tinha dito o seguinte: gente, doou coisa nenhuma. Se é papo dela, vão mandar agora para lá para dizer que eles não ficaram com dinheiro, para dizer que o cara não ficou com dinheiro. Aí eles vão, aí são amigos de pessoal de igreja, né? Aí ele vai dizer, olha, fala para ele que tu doou. Aí tu escreve um recibo aí e assina qualquer data. Mas, pelo amor de gente, para cima do Critica Brasil, não. Não dá pra gente acreditar. E agora, saiu a notícia que realmente que as moedas chegaram esta semana na tal entidade religiosa. Pra cima de mim, eu venho com esse papo de dizer que, ai não, era tudo para obra de caridade, era para o Senhor. Olha, o nome de Deus tem sido usado por muitos políticos há muito tempo para roubar, difamar, incutir na mente coisas maliciosas e agora para encobrir certas maracutais. A Michele Bolsonaro, gente, não é crente, isso é crente falsa. Ah, é tu que está dizendo isso, aqui não? Assessor dela que disse, inclusive, saiu nos jornais como o Metrópolis, como o UOL, dizendo que ela é uma falsa e de que aquilo que ela mostra na igreja não tem nada a ver com a vida que ela tem no Palácio da Alvorada. Vide o Metrópolis que disse o dia a dia no Alvorada como é que era. Era palavrão, era xingamento, era briga, era Bolsonaro arrebentando porta, era uma coisa assim de doido. Aí vem dizer que é tudo crentinho. Beleza. Essa é uma coisa que eu queria falar para vocês. A outra são áudios vazados que a revista Fórum colocou agora para serem elucidados. Áudios esses de militares que faziam parte do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, que está contaminado pelo bolsonarismo, envenenado por Bolsonaro. Bolsonaro, quando entrou, veja, Bolsonaro sempre foi um militar medíocre, aquele medíocre mesmo que saiu pela porta dos fundos e deram para ele a funçãozinha lá, esse cargo de capitão e tal, para ver se ele se acalmava, porque o que ele fez no exército foi preso, o próprio chefe dele, comandante dele, dizia que era um perturbado, enfim, um monte de coisa errada. Aí ele saiu de lá. O objetivo do Bolsonaro, eu acho que ele tem um problema grave. Ele se tornou presidente por uma doidice do destino, ou pela escolha errada de pessoas, mas sobretudo porque ele queria, na verdade, ser general. Ele queria alcançar os patamares assim maiores do exército. Sabe aquele rapaz frustrado
que sai do exército e o tempo todo só vive falando do exército, é o exército, sou caveira, sou não sei o quê, eu sou não sei, é o frustrado. Nunca subiu lá na vida, nunca chegou aonde almejava e por isso vive fantasiando. Então o Bolsonaro é desse tipo. Aí quando entrou na presidência, o que ele quis mostrar? Sempre ele dizia, sou o chefe supremo da Força Armada. Mas a Constituição fala isso. Um presidente da República que tem essa prerrogativa precisa ficar lembrando as pessoas o tempo todo de que é o chefe supremo das Forças Armadas, que ele é que comanda, que com a canetada dele é o GLO, é 142. Precisa fazer isso? Não precisa, porque tem grandeza. O Bolsonaro, como é pequeno no falar, pequeno no agir e medíocre em todas essas ocasiões, ele sempre quis mostrar como se algo melhor do que era presidente, porque eu sou o chefe do exército. E aí o que ele fez? Pegou 8 mil militares, colocou dentro do seu governo, pegou alguns generais, estes aqui que amaram ganhar bem no governo Bolsonaro, e fez o seguinte, ele colocou um salário muito alto, vídeo Braga Neto, Luiz Eduardo Ramos, etc., entre o general Heleno. O Braga Neto recebeu R$1 milhão em 2 meses de trabalho. Olha, tem uma coisa assim que está me aperreando ali. E aí o que acontece? Esses camaradas se sentiram assim prestigiados. Era picanha, era uísque, leite condensado, viagem, cargos em tudo quanto era lugar. Como é que os caras não iam puxar o saco do Bolsonaro? Olha, eu estou ganhando 200 mil, ganhava 30 pau, estou ganhando 200, estou ganhando os 300 mil. Por que eu vou falar contra esse cara? Eu vou abraçar. E foi isso que o Bolsonaro fez através da grana, através do conchavo, através do cargo. Comprou muita gente pro bolsonarismo. E o tempo todo ficava ladeando, esse negócio é o militar, é o exército, é as Forças Armadas. Nós vamos juntos, nós vamos arrebentar. Sempre com essa brincadeira de menino barrigudo, querendo brincar de revólver, de arma e tal. E aí ele colocou na mente do exército, das Forças Armadas, que ele era o cara das Forças Armadas. Que ele era o representante, que ele amava a pátria, que era o patriota, era o cara da selva, era o caveira, essa coisa toda, e fez a cabeça de muita gente. Mas o exército é maior do que isso. A marinha, a aeronáutica é maior do que isso. A instituição Forças Armadas, não é, continua de pé. Só que o Bolsonaro fez isso. Contaminou as Forças Armadas de tal maneira que até hoje tem militar meio doido ou malucado que saiu até no dia 8 de janeiro fazendo arruaça, quebrando tudo, outro coronel lá xingando os generais, o outro capaz de explodir coisas em nome do Bolsonaro, ou seja, deixou muita gente maluca. O Bolsonaro perturbou a mente de muita gente, e aí esses fracos foram assim, ficaram envenenados. Por que eu estou falando isso? Esse preâmbulo é para falar dos áudios vazados agora, que a revista Fórum teve acesso, que mostra que militares da reserva e militares da ativa, que estão no GSI ou já foram trocados do GSI, trocavam áudios e mensagens culpando o governo Lula e o Flávio Dino, ministro da Justiça, pelos atos do dia 8 de janeiro. Nesses áudios, eles dizem o seguinte, olha, eles foram avisados, não fizeram nada porque não quiseram. Olha, o Lula nem estava aqui. Olha, o Flávio Dino, ele recebeu várias afirmações e áudios do Ibanez. Veja, eles não tiveram nem acesso ao áudio, mas como circula no meio do WhatsApp dos bolsonaristas a ideia de que vamos fazer o seguinte, vamos culpar o Lula, vamos culpar o Flávio Dino por tudo que aconteceu no dia 8 de janeiro e a gente sai, tira o nosso da reta. E a gente sabe quem é o culpado. O culpado é o Anderson Torres, o culpado é o Eduardo Bolsonaro, o culpado é o Bolsonaro, o culpado é os fanáticos, não é? Vamos supor, porque pela tática deles é o seguinte, vamos culpar aqueles que a gente invadiu a casa. Vamos culpar o dono da casa porque não estava na casa. Eu invadi sua casa porque você não estava lá. Você não deixou segurança, então eu invadi, quebrei tudo mesmo. E daí? Você não estava lá, então eu roubei, eu baguncei, eu quebrei, mijei, caguei em cima. É essa a desculpa? Não. Esse aí é uma tática bolsonarista que está circulando nos meios, nos grupos bolsonaristas, de culpar a esquerda, culpar o PT e o próprio presidente Lula pelo que aconteceu no dia 8 de janeiro. Foi o Lula que invadiu lá? Foi o PT que invadiu lá? Eram os pessoal lá do PT que estavam invadindo? Não. Era bolsonarista, acampados em frente ao quartel-general de Brasília, que fizeram essa arruaça toda, inclusive planejaram
explodir um caminhão-tanque no aeroporto internacional de Brasília, matando milhares de pessoas. Isso é sacanagem. Agora, esses áudios mostram que estão envenenados, continuam envenenados pelo bolsonarismo e continuam espalhando notícia falsa, querendo incriminar aqueles que não são criminosos e absolver os pilantras. Mais ou menos, os meus amigos são inocentes mesmo sendo culpados e os meus inimigos são culpados mesmo sendo inocentes. É desse jeito que está. E esses áudios aí representam aquilo que o Lula falou quando demitiu o general Júlio César. O general Júlio César bolsonarista, o próprio Júlio César, que bateu de frente com o Flávio Dino, porque o Flávio Dino queria que mandassem prender os golpistas e levassem embora aquele circo montado em frente ao quartel. Ele se opôs. O coronel que dirige o Distrito Federal também se opôs. Agora vão dizer que o culpado é o Flávio Dino? Se não fosse o Flávio Dino, o caso tinha sido pior, porque o que eles queriam era o GLO, que era a garantia de lei de ordem. O que eles queriam era que o Lula acionasse o artigo 142 para fazer o quê? Para dar poder aos militares e eles tomarem o poder e escantearem o Lula. Foi isso que o governador sugestionou ao Flávio Dino. É isso inclusive que nos áudios mostram que os militares queriam que fizessem. Eles poderiam ter colocado o GLO e tudo ia ser resolvido. Bandidos, picaretas, sem vergonhas, transvestidos de militar. Vocês não merecem usar a farda do Exército, sujando o nome do Exército brasileiro, sujando. É preciso fazer uma varredura realmente no Gabinete de Segurança Institucional. Ainda bem que a Casa Civil, agora com o Rui Costa, transferiu a ABIN para a Casa Civil, porque estava uma patifaria só. O general Heleno contaminou, culpa dele. Luiz Eduardo Ramos e culpa do Braga Neto também, que fizeram tudo o que não era para ser feito. Critica Brasil, falando a verdade, doa em quem doer, colabore com Critica Brasil pelo Pix 61 98304 6113. Compartilhe, esmaga no like e assista quantas vezes puder. Beijo no coração, fiquem com Deus. Tchau, pessoal.